Graça e paz, amados irmãos, queridos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Como informado anteriormente, estou fazendo uma série de vídeos aí para desmascarar o falso Deus, né, o farsante que enganou tanta gente, né? Não só ele, que era, né, o querubim da guarda ungido, mas também os demais querubins, os falsos anjos que atuaram aí, manifestando-se como se fossem Deus e enganaram a nação de Israel, né? Tem enganado até os dias de hoje, engana os católicos e os protestantes, tá? Então, eu estou aqui para trazer esclarecimentos de pontos bíblicos que são questionáveis no que diz respeito à personalidade do Deus pregado pelo Senhor Yeshua, revelado por ele através não só da palavra, mas também do comportamento e algumas manifestações do próprio Deus na nova aliança, as quais contestam a postura daquele que aparentemente, né, para os leigos, possa ser Deus na antiga aliança. Então eu quero desvendar tudo isso, provar para vocês, mostrar para vocês pontos dentro das escrituras que as pessoas às vezes ficam sem respostas ou por não tê-las acabam se sujeitando a certas induções, né, de crença, a atribuir a certos comportamentos de um determinado indivíduo a paternidade de Cristo, quando na verdade ele não é o Pai de Cristo. Bom, tudo isso nós estaremos tratando. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, clique no sininho para ser notificado de quando houver novos vídeos. Também peço que vocês estejam aí deixando seu like, o famoso joinha, para fortalecer o canal. Compartilhem os nossos vídeos nas suas redes sociais, façam perguntas, você pode tanto concordar, atribuindo outros pontos, de repente até mandando alguma informação, pedindo explicação de algum texto que você também questione, não tenha resposta sobre o episódio ali. E se for refutar, eu peço que os irmãos tenham argumentos bíblicos, porque a argumentação ela tem que ser plausível, e para que isso aconteça é necessário que ela seja feita em cima de referências bíblicas e não crendice. A maioria das pessoas hoje procuram se alicerçar no vento de uma crença quando a mesma é desvalidada pelas escrituras. Então a gente tem que tomar cuidado, porque as escrituras devem ser o fundamento da nossa crença e não as crendices, tá bom? Então vamos lá, o tema que eu vou abordar hoje é a quem, né, a nação de Israel oferecera sacrifícios durante os 40 anos no deserto. Para que você possa entender melhor o que será abordado aqui, eu peço que você abra agora, né, a sua Bíblia em Atos capítulo 7, a partir do versículo de número 38. Atos 7, a partir do versículo 38. Mas tenha sempre em mãos papel, caneta e Bíblia, para que você possa anotar tudo aquilo que será ensinado e conferir na sua Bíblia. Tá bom? Então vamos lá. Atos capítulo 7, a partir do versículo de número 38. Vamos lá? Atos 7, 38. Este, no caso aqui Moisés, é o que esteve entre a congregação no deserto com quem? O anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, o qual Moisés recebeu as palavras de vida para nos dar. As palavras de vida são os mandamentos, ok? São os mandamentos. O que vocês têm que entender? Muitos crentes ensinam que os anjos nunca tiveram livre-arbítrio, é como se fossem máquinas. E isso é uma grande mentira, tá? Porque se os anjos não tivessem livre-arbítrio,
como poderia Satanás ter se corrompido e outros anjos também terem caído? Como poderiam outros anjos terem sido influenciados se eles fossem incorruptíveis, se eles não se corrompessem? Né? Da onde viriam os anjos caídos? Então você vê que a ignorância é tanta que eles não conseguem ligar pontos tão simples como esse. Eles não conseguem se questionar a fatos, né? Acerca de fatos tão, como que eu posso dizer, tão explícitos como esse. Bom, se anjos não se corrompem, sendo Satanás um anjo, como é que ele se corrompeu? Porque se o indivíduo não tem livre-arbítrio, ele não tem vontade própria, certo? Então ele não se corrompe. Ou, tendo vontade própria, por não gozar do livre-arbítrio, ele não se corromperia. Veja bem, que eu quero que vocês entendam, antes de mais nada, o livre-arbítrio não foi dado por Deus. O livre-arbítrio é o julgar entre fazer o que Deus ordena ou aquilo que os nossos pensamentos e a nossa carne deseja. Seja de, como que eu posso dizer, de concepção pessoal ou adotando por influência a ideia de alguém, como foi no caso da corrupção humana através de Eva e depois Adão. Certo? E com os anjos acontece da mesma forma. Satanás despertou em Eva o livre-arbítrio, daí ela optou a fazer aquilo que pela serpente ela estava sendo influenciada, então deixou-se levar pela concupiscência dos olhos e da carne dela, né? Pela vontade dos seus pensamentos, pensamentos esses despertados pela indução da serpente, tá? Satanás, né? E isso acontece com qualquer ser de Deus. Qualquer ser de Deus. Tá certo? Agora nós, que queremos a santidade, e os anjos santos, optamos em não fazer o que queremos, mas ter a nossa vida orientada, fundamentada, direcionada pelos mandamentos, pelas ordens de Deus, pela vontade de Deus. Daí nós renunciamos o livre-arbítrio, renunciamos à vontade da carne e dos pensamentos, para fazermos aquilo que Deus quer para a nossa vida, nos tornando instrumentos de sua vontade, tá certo? Isso aqui foi só para você entender. Com isso, o que eu quero que você compreenda. Veja bem, este Moisés é o que esteve entre a congregação no deserto, com quem? Com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual Moisés recebeu as palavras da vida para nos dar. Então, o anjo, ainda que manifestando-se como se ele fosse o próprio Deus, né, porque esse episódio aqui trata ali não só do Sinai, quando ele apareceu na sarça para Moisés, né, mas também no Sinai ali na sarça, mas também no monte, tá? No monte, aonde ele deu os mandamentos. Você pode conferir ali Êxodo 19 e Êxodo 20, né, especificamente, tá? Mas em vários outros episódios ali. E ele se manifestava como se ele fosse Deus. Ele deixou de terceirizar a palavra de Deus e começou a assumir a postura de narrador. Ele toma parte ali e começa a agir como se ele fosse Deus. E Moisés atribuiu àquele anjo divindade, não só ele, como os judeus nos dias de hoje, os católicos e protestantes. Por incrível que pareça, mesmo tendo esse registro em Atos de Estevão, o motivo pelo qual, né, esse discurso dele lhe custou a vida, eles não conseguem entender que Estevão estava desmascarando aquele e aquelas personalidades no Monte Sinai que se manifestaram como se fosse um Deus único e enganaram e enganam todos eles. Eles não conseguem. Então veja bem, isso aqui é o discurso de Estevão. Ali diz, este Moisés é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu o quê? As palavras de vida para nos dar. O anjo, se corrompendo, começou a usar a palavra de Deus em primeira pessoa, como se ele fosse Deus, e trouxe ela
ao povo por intermédio de Moisés. Eu quero deixar isso bem claro, tá certo? Por isso ele é chamado de diabo. Diablo, do espanhol, que significa de duas palavras, e do grego diabolos, que significa farsante, falsário, enganador, aquele que atua passando-se por quem não é para enganar as pessoas. Então ele passava-se por Deus, tá? Então veja que aqui está no singular, mas em um outro momento nós vamos ver que está no plural. Por exemplo, Atos 7, versículo de número 53. Olha aqui, ó. O que Estevão diz aí? Vós que recebestes o quê? A lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Então nós entendemos que em Atos capítulo 7, versículo de número 38, trata daquele que encabeçava, tá? Encabeçava um grupo de anjos, onde tanto esse quanto aqueles, ou juntos, trouxeram a lei e as palavras de vida, que são repreensões que são oriundas de Deus. São coisas boas para a humanidade. Porque o intuito do farsante, do enganador, era se passar por Deus. Então, ele fazia acepção, gostava de um, de outro não. Ele não tinha misericórdia com quem transgredisse os mandamentos, com quem desobedecesse. Você vê que essas características que demonstram ressentimento, mágoa, que desequilíbrio, não são comportamentos que compõem uma divindade imutável, onisciente, onipresente e onipotente, né? Porque Deus, ele é incorruptível, então independente daquilo que façamos, ele não altera o seu amor, ele não altera o seu comportamento, tá? Por quê? Porque ele é imutável. E nada do que façamos vai alterar o comportamento de Deus, porque ele é incorruptível. Entenderam? E se você ler a Antiga Aliança, você vai perceber que aquele indivíduo e aqueles indivíduos que lá estavam passando-se por Deus no Sinai, em muitos outros episódios também na Antiga Aliança, vocês vão perceber que ele se irrita, ele tem mágoa, ressentimento, ele se vinga. É diferente da vingança do nosso Deus, que é atribuir ao homem aquilo que os seus atos lhe fizeram merecer. Ou seja, não alterou o sentimento, mas o indivíduo traçou o seu destino. Determinou o seu fim. Né? Na nova aliança, é o ser humano crente que determina, né, o seu futuro. Se juízo, né, condenação eterna, ou redenção, consolo, perdão. Vocês entenderam? Lá atrás não tinha isso. Por quê? Aquele indivíduo não dava chance. Então nós vemos que há um confronto, um conflito, né? Um confronto de ideias e um conflito comportamental em comparação ao Deus expresso e pregado por Cristo e pelos seus apóstolos. Deu para vocês entenderem? Só por isso já dá para você entender que tinha alguma coisa acontecendo ali que não era normal, que não era certa. Porque senão nós teremos que aceitar, se fosse o Deus verdadeiro, nós teríamos que aceitar uma conversão de Deus. Porque se você compara o comportamento daquele que era vingativo, irado, assassino, corruptor, amaldiçoador, praguejador, se você for ver o comportamento que ele tinha lá atrás e compará-lo com o comportamento do Deus expresso através do comportamento de Cristo, através dos ensinos de Cristo, você vai achar que não, Deus então se converteu, porque o Deus que Cristo está pregando não tem nada a ver com o comportamento daquele lá atrás. E você vê que é uma coisa tão óbvia, mas eles não conseguem, porque o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Deus, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eles não conseguem, eles estão cegos. Mas vamos lá. Este
Moisés é o que esteve entre a congregação do deserto com o anjo que ele falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar, tá certo? 39. Ao qual Moisés, nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Voltaram, né, com aquela idolatria, crendice egípcia. Dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Moisés estava no monte recebendo os mandamentos. Por lá ele ficou 40 dias e 40 noites recebendo os mandamentos, né? E naqueles dias fizeram o quê? O bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo. Todo mundo conhece a história do bezerro de ouro lá da antiga aliança, né? E se alegraram nas obras das suas mãos. Mas o que diz aí? Mas Deus se afastou. Veja bem, mas Deus o que fez? Se afastou do povo. Agora que vai vir, as revelações vão começar a ficar mais claras. Então, olha, mas Deus se afastou e os abandonou. A que servissem a quem? Ao exército do céu. Quem é o exército do céu? Ou as estrelas do céu? Os anjos. Quando aqui você encontra as estrelas do céu, né, que alguns tentam modificar o sentido do texto, atribuindo aqui veneração aos astros celestes, né, percebemos que há uma contradição com a mesma referência em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12, eu acredito que seja versículo 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. Apocalipse 12, 3. Olha só. Presta bastante atenção no que nós vamos ler aí. Como as estrelas, né? Caso alguém tenha uma tradução onde Atos capítulo de número 7, acho que é versículo 39, versículo 40, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo 40 e isso, versículo 42, né? Que diz: mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Então, o exército do céu, algumas traduções, deixa eu ver se é atualizada, traz culto à milícia celestial, que diz respeito a um exército de anjos. Tem uma outra versão que diz hostes do céu, e tem uma que diz estrelas do céu. Eu não estou conseguindo achar aqui agora, mas você pode ter uma dessas versões na sua mão, que diz as estrelas do céu. E eu quero mostrar para vocês que as estrelas aqui do céu, né, é o exército dos anjos, como está aqui, o exército do céu, ou hostes do céu, ou milícia do céu, diz respeito ao exército de anjos, né? E em Apocalipse 12 nós vemos Apocalipse 12, versículo 3, nós vemos isso bem claro, né? Olha só, Atos 7, 42, mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu. Agora Apocalipse 12, 3. Olha o que diz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, ou do exército do céu, dos anjos, e lançou-os sobre a terra, que ainda não foi a queda dele. Foi ele enviando os anjos que ele corrompeu
para que fizessem o seu serviço aqui na terra contra o Messias e a humanidade, tá certo? Depois é que ele cai ali, a partir do versículo 7 já trata da queda dele, mas aqui foi quando ele por si mesmo arrastou, né? Ou seja, ele enviou os seus anjos, os anjos que ele corrompeu, tá certo? Então as estrelas, se alguém tiver a versão de Atos, capítulo 7, versículo 42, onde fala estrelas do céu, não se deixe levar pela influência dos falsos profetas que tentam atribuir culto aos astros, quando na verdade era serviço ou culto aos anjos. Vamos lá. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército dos céus. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Então é uma pergunta retórica. O que é isso aqui? Se Deus os abandonou a que servissem ao exército do céu, obviamente que não foi a ele que foram oferecidos vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos. Tá? Obviamente que não foi para ele. Foi a quem? Ao exército dos céus, que era liderada por quem? Por quem? Pelo querubim da guarda ungido. Ungido quer dizer munido de autoridade, porque ele era o líder do exército celeste. E aos anjos, que foram influenciados por ele. Tá certo? Quero deixar isso bem claro. Tanto é que, olha só, mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, os anjos, certo? Ou milícia celestial. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Não poderia ter sido a Deus, porque Deus os abandonou a que servissem ao exército dos céus. Então, obviamente, foi a este exército que eles ofereceram vítimas e sacrifícios, tá? E talvez você diga para mim: ah, mas isso aí tá muito estranho, não faz sentido. Eu vou provar para vocês dentro da Bíblia, tá? Então vamos lá, olha. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Né? E alguns podem dizer o quê? Não, mas não tem nada a ver. Não foi a Deus. Né? Aliás, alguns podem dizer, não tem nada a ver, não é isso que está querendo ser dito aí. Não, isso aqui é uma pergunta retórica. A resposta ela se encontra no abandono. Se Deus os abandonou a que servissem, prestassem culto ao exército dos céus, aos anjos, como poderia ter sido a ele que eles ofereceram vítimas e sacrifícios? E mais, quem foi que pediu essas vítimas e esses sacrifícios se Deus os tinha abandonado e eles estavam servindo ao exército dos céus? Fica muito claro, tá bom? Mas nós temos a resposta para isso aqui, olha. Presta bem atenção como esses caras são. Vou ler para vocês, ó. Vede a Israel segundo a carne. Se você pegar aqui 1 Coríntios 10, desde o versículo 1, você vai ver que Paulo está traçando uma narrativa sobre a nação de Israel. Em nenhum momento ele toca no ponto dos gentios. Sempre ele está tratando sobre Israel. Então esse texto inteiro trata daquilo que Israel fez. Seus pecados, seu comportamento, o culto que eles ofereciam, carne sacrificada que eles comiam, a quem eles ofereciam os sacrifícios. É sobre a nação de Israel. Mas os criminosos, no versículo 19, acrescentaram gentios para mudar o foco, né? Porque como eles não entendiam que quem estava lá atrás não era o verdadeiro, eles acrescentaram gentios, atribuindo a eles a oferta de sacrifícios, né, a demônios. Mas Paulo está falando que quem ofereceu, na verdade, sacrifício aos demônios foram os judeus. E vocês vão perceber, quando nós pegarmos uma versão mais corrigida. Mas só para vocês entenderem, vamos lá. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Os que comem os sacrifícios, que são feitos no altar supostamente a divindade deles, tá? Mas o que digo? Que é o ídolo alguma coisa, ou seja, aquele que está sendo idolatrado para quem vocês oferecem sacrifício é alguma coisa? Ou que é sacrificado ao ídolo? Quem é esse ídolo aqui? O ídolo deles, o Deus deles, o ídolo da nação de Israel.
É alguma coisa? Olha o versículo 20. Antes digo, que eu tinha falado que era versículo 19, mas é o 20. Antes digo que as coisas, veja bem que eles acrescentaram aqui, gentios. Não consta no texto grego gentios aqui, tá? Mas vamos lá. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Mas quando nós mudamos a versão para a revista atualizada, olha o que diz. Antes digo que as coisas que eles quem? A nação de Israel sacrificam, é a quem? A demônios. Termo atribuído, na maioria das vezes, a anjos caídos ou anjos rebeldes. Entenderam? Então eles acrescentaram aqui no versículo 20 a palavra gentil, dentro de um contexto que obviamente trata da nação de Israel, como eles se portaram e a quem ofereciam os sacrifícios. Então eles atribuíram gentios aqui para desfocarem, porque como eles lendo o texto eles vão falar, peraí, não é possível que Paulo está dizendo que os judeus ofereceram sacrifícios aos demônios, porque os judeus ofereceram sacrifícios a Deus. Então vamos alterar aqui, faltou essa palavra, vamos colocar, ou então sabendo da verdade e querendo continuar, manter o povo no engano, eles resolveram colocar gentios para que as pessoas continuassem venerando os demônios, né, os anjos caídos, na ignorância, né, sem saber, enganados. Então, antes digo que as coisas que eles sacrificam, que os judeus, que a nação de Israel sacrifica, é a demônios que a sacrificam e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Entenderam? Então, a quem a nação de Israel ofereceu vítimas e sacrifícios, como narra lá Atos, capítulo 7, versículo 42, a demônios, não foi a Deus. Quem eram esses demônios? O exército dos céus, os anjos caídos, os anjos rebeldes. Tá? Obviamente que eles se tornaram caídos no que diz respeito a perderem um lugar nos céus, depois que o Senhor foi assunto ao céu. Daí então Miguel e os seus anjos derrotaram o exército do dragão e dos seus anjos, e eles foram lançados na terra. Mas no que diz respeito à queda por meio do comportamento, eles já estavam muito tempo por influência de Satanás, né? Tanto ele quanto eles. Tiveram toda a chance, né? Se na vinda de Cristo ele tivesse mudado a postura dele, haveria chance para ele. Mas ele não fez isso. O Messias veio e ele tentou corromper o Messias, oferecendo as coisas deste mundo aqui, colocando à prova a sua postura. Se o Messias em algum momento na tentação, em Atos 4, Lucas 4, como ali está registrado, tivesse cedido, ele teria deixado de ser o nosso Redentor e passaria a ser mais um enganado e influenciado pelo inimigo. Louvado seja a Deus e o nosso Messias que não se corrompeu, né? Mas vamos lá, voltando para Atos capítulo 7. Atos 7. Versículo 42, onde havíamos parado. Mas Deus, o que diz aí? Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celeste. Ou, versão revista corrigida, mas Deus se afastou e os entregou ao quê? Os abandonou a que servissem ao exército do céu. Mas olha só, revista e atualizada. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celeste. Eles passaram a cultuar a milícia, o exército celestial. Passaram a prestar serviço para os anjos por causa da sua idolatria. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, a milícia celestial, prestassem culto a eles, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Ou seja, não foi a mim, porque se eu abandonei vocês ao culto da milícia celeste, ao serviço do exército dos céus, como poderia ter sido a mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios? Antes, olha o versículo 43.
Antes tomaste o tabernáculo de Moloque, o deus que pedia sacrifício de criança e animais, e a estrela do vosso deus Renfã, que hoje emblema a bandeira de Israel, que os crentes ignorantes tanto veneram, atribuindo a ela ter sido aí o símbolo de Davi ou de Salomão, né? Alguns inclusive falam que é de Salomão erroneamente, outros, os judeus para querer se justificar, dizem que é a letra Dalet do início e do fim do nome do rei David, né? Que ela cruzada forma aquele hexagrama, mas na verdade é do deus Renfã e é muito antiga. Desde lá do Egito, bem antes de Davi e Salomão. Então a mentira aqui cai por terra diante do Espírito Santo. Figuras que vós fizestes para as adorar, transportai-vos-ei para além da Babilônia. Bom, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido este vídeo. Eu peço aí encarecidamente que os irmãos possam contribuir conosco com as suas ofertas, com os seus dízimos, nós estamos precisando, né? Então sejam generosos. Vocês podem contribuir conosco através do Pix, né? Pelo CPF. Vocês podem contribuir com o Pix pelo CPF. Espera só um instantinho, deixa eu diminuir isso aqui. 185-183-398-63 ou no Pix pelo celular no 11-98679-6974. Toda a vossa ajuda será muito bem-vinda. Compartilhe os nossos vídeos e que Deus abençoe todos vocês. Shalom, meus amados.